Olá, na resenha de hoje vamos falar do artigo O desempenho da aprendizagem em cavalos está relacionado ao medo, hormônio do estresse e a linha de base de classificação social. Então esse é um artigo da Christensen e colaboradores que reuniu pesquisadores da Dinamarca, da França e da Áustria. Então a aprendizagem ela foi definida como um processo de mudanças adaptativas no comportamento individual como um resultado da experiência prévia deste animal, ou seja, daqueles reforços ou, ou quais estímulos esse cavalo foi submetido. Então, um tipo de aprendizagem que a gente tem é o condicionamento operante, em que uma resposta feita pelo animal é seguida por um evento que seja biologicamente relevante. Pode ser, no caso, um reforço ou uma punição, e que altera a probabilidade do comportamento recorrente ou algum aspecto de sua forma. Então, um estímulo aversivo, no caso uma punição, ele serve para reduzir a probabilidade da ação ser repetida no futuro, enquanto que a consequência desejada de um reforço é o contrário, é aumentar a probabilidade que esse evento volte a acontecer no futuro. Então, o reforço positivo ele é a adição de um estímulo agradável para recompensar uma resposta desejada. Ou seja, se o animal faz algo que você deseja, você vai lá e dá uma recompensa para ele, ou coloca um estímulo depois. E esse estímulo pode ser, por exemplo, uma alimentação, um afago, ou alguma palavra para você falar para esse cavalo. Enquanto que o reforço negativo ele é caracterizado pela retirada do estímulo para recompensar uma resposta desejada. E, portanto, ele vai tornar essa resposta mais provável no futuro. Então, reforço negativo e positivo, a diferença é que no positivo o estímulo vem depois de o cavalo fazer o que você quer. E no negativo, esse estímulo vem depois. E esse estímulo, na verdade não é estímulo, o reforço vem depois. E o reforço é o que? A retirada do estímulo. Então, algumas revisões destacaram esse paradoxo, que a maioria dos estudos sobre aprendizagem de equinos se baseia apenas em reforço positivo, enquanto que muitos treinadores tradicionais de equinos, na verdade a maioria dos sistemas de treinamento de equinos hoje, eles se baseiam no reforço negativo. Então, se os estudos de aprendizagem são mais aplicáveis, então parece relevante o uso de testes que em maior grau refletem como os cavalos são treinados realmente na prática, ou seja, a utilização também do reforço negativo. Então, características como é o caso do medo, atenção ou motivação, elas podem gerar o sucesso ou fracasso dos testes de aprendizagem. Então, o aumento da aprendizagem em cavalos calmos, ele pode ser devido à interferência reduzida no processo de aprendizagem, enquanto animais com medo podem desviar a atenção da tarefa, resultando em um desempenho mais fraco. Então, é muito importante que você trabalhe o seu cavalo sempre relaxado, para você não ter esse desvio da atenção para aquele cavalo que está tenso, nervoso ou apresentando algum tipo de medo. Então, além disso, o medo e o estresse também eles podem interferir na aprendizagem do cavalo, porque altas concentrações prolongadas de corticoides pode prejudicar a memória e também a habilidade de aprendizagem. Então, cavalos mais tensos, mais nervosos, eles vão ter mais dificuldade em aprender. Então, um estresse a longo prazo, de várias condições de alojamento ou de treinamento, ele pode, portanto, causar um acentuado comprometimento das habilidades de aprendizado e também da memória, por meio de ações prejudiciais de níveis cronicamente elevados de corticoides nesses cavalos. Então, esse estudo objetivou investigar o desempenho da aprendizagem em cavalos, avaliados por meio tanto de reforço positivo quanto de reforço negativo, em testes práticos de aprendizagem e o vínculo desse teste com o medo, né? Então, os níveis basais dos hormônios de estresse e também o status social que esse cavalo se enquadrava dentro do grupo. Então foram utilizados 25 cavalos castrados dinamarqueses com idades entre 3 e 7 anos. Esses cavalos foram todos mantidos em grupo, em piquetes, com água e sal mineral à vontade. Eles foram habituados ao cabresto, guia e também ao frequencímetro, que é aquele aparelho para medir a frequência cardíaca. Também foram adaptados ao isolamento social em uma arena fechada de teste, alimentados em um recipiente de ração colocado no meio da arena. Então, na arena de teste, se adaptou esses cavalos a essa arena antes, ia ficar sozinho dentro dessa arena, recebendo alimentação lá dentro. Tá? Então, esses cavalos foram considerados habituados à arena de teste quando voluntariamente eles entravam na arena, então eles iam para um corredor, a porta aberta, eles entravam sozinhos pela arena e caminhavam diretamente até o recipiente onde se era colocada a ração e se alimentavam ali pelo menos por 90 a 120 segundos.
Então, todos os cavalos que tinham essa atitude eram considerados já adaptados, e todos passaram por essa adaptação prévia. Esse teste de medo ele foi realizado nessa arena de teste, que tinha aí 10 por 10 metros. Tá? Próximo a essa arena havia um corredor, que era esse corredor que dava acesso a essa arena. Então, esse corredor tinha 18 de comprimento por 4 metros de largura. Então, ele foi usado como uma área de espera também. Tinha mais um estábulo que era utilizado como uma área de espera, onde tinha feno à vontade e tinha pelo menos mais 2 outros cavalos que ficavam à espera ali durante esse teste. E aí, de um a um, eles eram soltos no corredor e poderiam se dirigir até essa arena de teste de medo. Então, o corredor entre a arena de teste e a área de espera foi utilizado para os testes de aprendizagem. Então, é lá que era feito o treinamento dos cavalos. E, além disso, uma área externa do outro lado do estábulo foi usada como um novo ambiente para o teste final de aprendizagem. Então, esses cavalos passavam pelo teste de aprendizagem dentro do corredor e depois eles eram levados numa fase do teste para uma área externa, onde eles não conheciam, para que fosse testado se realmente eles tiveram esse aprendizado ou não. Então, os testes de aprendizagem com reforço negativo, ele foi realizado sempre por um treinador profissional, bem treinado, e constituído de 5 estágios pré-definidos, durante os quais os cavalos foram treinados para ficar parado e depois se mover lateralmente, cruzando tanto patas dianteiras quanto patas traseiras, em diferentes estágios. Primeiro se queria uma cruzada de mãos só nos anteriores, uma nos posteriores, depois 3 nos anteriores, 3 nos posteriores seguidos, então sempre aumentando os estágios. E o estímulo era interrompido sempre que esse cavalo, imediatamente após ele realizar esse movimento lateral, cruzar as mãos ou os posteriores, o estímulo era interrompido. Então, foi feito através de reforço negativo. E cada cavalo desse foi treinado por um período de 7 minutos por 3 dias, com intervalo de um dia entre os dias 2 e 3. Então, ele foi treinado no dia 1, no dia 2, depois saltou um dia e foi feito o dia 3 de treinamento por esse período de 7 minutos. Então, os cavalos sempre iniciavam a fase 1, sempre iniciavam na fase 1 do treinamento, qual era a fase 1 do reforço negativo? Era o animal aprender a ficar parado, independente do desempenho que ele tinha tido no dia anterior. Então, ele passava por todas as fases, sempre iniciando da 1. Então, o primeiro teste de 3 dias ele foi realizado no ambiente doméstico, ou conhecido que era o corredor, tá? E as mesmas etapas de treinamento elas foram posteriormente aplicadas nos cavalos em ambiente novo ao ar livre, que era aquela área fora do estábulo. Já o teste de reforço positivo foi um treinamento de clicker, né? Que era você dar um clique para o cavalo de acordo com o que ele realizava. Então, o teste consistiu também em 6 etapas, tá? Durante os quais os cavalos foram ensinados a tocar em um alvo, que era uma tampa redonda de plástico de 20 centímetros de diâmetro, com focinho. Então, quando eles faziam esse toque, eles recebiam um clique e recebiam recompensa alimentar. Depois disso, que eles aprenderam a reconhecer esse alvo foi utilizado para incentivar os cavalos a realizar diferentes exercícios. E quando eles realizavam, que eles tocavam no alvo, eles recebiam um clique e uma recompensa alimentar. Então, semelhante ao teste de reforço negativo, ele também durou 3 dias, com sessões de 7 minutos por dia por cavalo, com intervalo também de um dia entre os dias 2 e 3. Então, foi muito semelhante ao teste de reforço negativo. E os cavalos também sempre iniciavam na fase 1 do teste, independente do que eles tinham feito no dia anterior. A frequência cardíaca, o desempenho médio e o desempenho medido com o número de estágios passados, também denominados de estágio final no programa de treinamento, foram registrados a cada dia do teste, bem como a latência para concluir cada estágio do teste, então foi marcado esse tempo. No teste de medo, no dia anterior ao teste de novo objeto, todos os cavalos foram expostos à arena de teste, com recipiente de ração também, por 2 sessões de 2 minutos. Então, para novamente esse cavalo se habituar com aquela arena, não ter problema em ficar sozinho e se alimentando lá. E a única novidade seria esse novo objeto. Então, no dia do teste de um novo objeto, um objeto em forma de pirâmide, que era na verdade um tripé enrolado com uma faixa plástica vermelha e branca, com cerca de 1,20 m de altura, ele foi colocado próximo ao recipiente de alimentação. Então, o teste começou quando o cavalo passou numa linha que estava a 90 graus com a entrada, com a porteira da arena de teste, tá? Ou seja, antes um pouco desse cavalo enxergar o objeto, assim que a cabeça dele passava nessa linha, que ele conseguia visualizar o objeto, esse teste já tinha sido iniciado. Então, no caso do cavalo se afastar da entrada ao ver esse objeto, o manipulador ia conduzir esse cavalo para frente novamente, só que ele não entrava na arena, ele sempre soltou o cavalo ainda
na parte externa da arena. Então, e as reações comportamentais do cavalo, como a latência que esse cavalo levou para comer, número de sessões para comer, duração do estado de alerta também desse cavalo, o fato de cheirar o objeto, a frequência cardíaca, tudo isso foi registrado durante essa exposição de 3 minutos desse cavalo a essa arena com esse novo objeto. Então, os metabólitos fetais do cortisol foram medidos como um parâmetro não invasivo da atividade adrenocortical. Então, as amostras fecais elas foram coletadas em 4 dias separados, entre 8 e 10 da manhã, logo após a defecação dos cavalos no pasto, pelos observadores que ficavam lá seguindo esses cavalos. Para cada cavalo tinha alguém responsável por cuidar disso. E a classificação social ela foi determinada através de observações de interação social no pasto, durante os testes com recurso limitado. Então, se colocou apenas 3 coxos nesse piquete, então tinha um acesso limitado, não conseguia que todos os cavalos tivessem acesso ao mesmo tempo. Tá? E foi medido aquele cavalo que mais vezes tinha intenção de tirar o outro daquele coxo, por exemplo, ou de conseguir fazer o outro cavalo mover, foi medido. O cavalo que mais vezes teve sucesso em fazer que o outro cavalo se movesse, esse cavalo recebeu pontuação mais alta nessa classificação social. E aquele cavalo que mais vezes foi submisso ou que se moveu em função do estímulo do outro, esse cavalo recebeu a menor pontuação quanto à classificação social. Então vamos para os resultados. Então as variáveis comportamentais no teste de um novo objeto, elas correlacionaram significativamente com o desempenho no teste de reforço negativo no novo ambiente. Então esses estudos eles demonstraram que o desempenho em um teste prático de aprendizagem, sob condições desconhecidas e também estressantes, ele pode ser previsto por reações comportamentais em um teste de medo padronizado realizado em ambiente doméstico. Ou seja, um cavalo que ia passar por uma avaliação de aprendizagem em um ambiente que ele não conhece, esse cavalo tinha as mesmas respostas comportamentais que aquele cavalo que tinha, por exemplo, a reação comportamental para um novo objeto, uma coisa que o causasse medo. Tá? Então, assim, a predisposição para reagir a estímulos assustadores, ele parece influenciar o desempenho do cavalo em um ambiente novo. Então, além disso, novos resultados sugerem que o desempenho ele é influenciado pela ativação imediata do sistema nervoso simpático, porque um aumento da frequência cardíaca correspondia a um fraco desempenho no novo ambiente. Então, isso é uma descoberta interessante, né? Que na verdade já deve ter sido observada pela grande maioria dos treinadores de cavalo, e que você treina seu cavalo em casa, e vários cavalos, quando você chega em um ambiente diferente, eles têm um desempenho diferente. Então, eles se mostram um comportamento muito parecido àquele cavalo que tem medo, mais medroso. Tá? Então, isso se justifica essa diferença dos cavalos no desempenho quando eles são treinados naquele ambiente que eles já conhecem, é um ambiente diferente. Então é importante a gente já conseguir prever isso aí. E nesse cavalo mais inseguro, mais medroso, a gente tem um treinamento maior em diferentes lugares para que esse cavalo tenha uma adaptação melhor. Então é provável que esse medo interfira no desempenho, porque os estímulos em um ambiente novo podem ofuscar os sinais do manipulador, ou seja, a motivação do cavalo para responder aos estímulos ambientais ela vai ser maior do que a sua motivação para responder aqueles estímulos do seu treinador. Então, nos 2 testes de aprendizagem, o desempenho dos cavalos ele aumentou gradualmente nos 3 dias de teste no ambiente conhecido, ou seja, os cavalos pareciam se lembrar dos exercícios dos 2 dias anteriores de teste e eram executados num nível mais alto nos dias subsequentes. Então, o desempenho no primeiro dia de cada teste de aprendizagem não previu o desempenho final no dia 3. Então, enquanto houve uma correlação positiva entre o desempenho do dia 2 e 3. Ou seja, o cavalo que saiu melhor no dia 1 não necessariamente era o melhor no dia 3. Só que o cavalo que se saiu melhor no dia 2, ele foi também um cavalo que se saiu melhor no dia 3. Então, este estudo ele aplicou sessões de treinamento relativamente curtas, né, que eram apenas de 7 minutos, mas, no entanto, encontrou-se um aumento no desempenho diário nos 2 testes de aprendizagem. Então, tanto no de reforço positivo quanto no negativo, à medida que os dias se passavam de teste, então no terceiro dia os cavalos tinham um desempenho melhor do que no primeiro e também melhor do que no segundo. Então não houve uma correlação entre desempenho nos 2 testes de aprendizagem, indicando que a capacidade de aprendizagem depende da tarefa ou que os cavalos são motivados por diferentes regimes de reforço. Tá? Então não pode se falar que um ou outro cavalo aprendeu mais ou menos, então depende da motivação individual de cada cavalo. E houve uma correlação negativa entre desempenho
e frequência cardíaca no teste de reforço negativo em um novo ambiente, enquanto não houve correlações no ambiente conhecido. Então, naquele ambiente que o cavalo já era conhecido, a frequência cardíaca era sempre normal naquele cavalo que realizava bem ou mal o teste. Já no cavalo que realizava melhor o desempenho, ele tinha uma menor frequência cardíaca. E aquele cavalo que desempenhava pior o teste de aprendizagem no novo ambiente, ele era o que tinha maior frequência cardíaca, mostrando novamente esse efeito do ambiente, né? Essa motivação do cavalo a reagir aos estímulos do ambiente era maior do que aquelas para reagir aos sinais do treinador. Então, também não houve uma correlação no desempenho nem na frequência cardíaca entre o reforço negativo e o teste de reforço positivo. Então, o estudo não demonstrou o efeito dos hormônios do estresse com a frequência cardíaca e também a aprendizagem dos cavalos. E, em vez disso, os resultados indicaram que a sensibilidade ao estresse ela previu o desempenho prejudicado na aprendizagem sob condições estressantes, apenas no ambiente novo, mas não no ambiente que esse cavalo estava habituado. Então, os resultados eles sustentam a relação entre classificação social e valores de frequência cardíaca em cavalos. E essa variação, gente, ela pode tanto ser maior em cavalos mais dominantes ou maiores em cavalos menos dominantes. Então, normalmente, o que acontece? Em um ambiente com maior restrição, então, tanto os cavalos de menor quanto os cavalos de maior classificação social, eles tendem a ter um aumento de frequência cardíaca. Por quê? Porque eles vão ter mais disputas por recursos. Tá? Então, houve uma correlação negativa e significativa entre os níveis de classificação social e frequência cardíaca, indicando um estado social mais alto estava associado a uma diminuição nos níveis também de metabólitos de cortisol. Então, os cavalos eles tinham acesso a 2 coxos de alimentação, com feno à vontade, mas não havia espaço suficiente para os 25 cavalos comerem ao mesmo tempo. Então, porque os cavalos de alta classificação eles monopolizavam um lado inteiro do coxo de alimentação e impediam a chegada ou oportunidade dos outros. E esses cavalos de classificação mais baixa, então, ficavam esperando até que eles tivessem a oportunidade, que aquele coxo estivesse livre, para que eles chegassem lá para se alimentar. Então, assim, os resultados apoiam a hipótese do estresse de subordinação, então, típica de uma hierarquia estável. Então, em hierarquias estáveis, a tendência é que os cavalos de menor status social tenham essa frequência cardíaca um pouco maior. Já numa hierarquia que é instável, é o contrário. Normalmente são os cavalos de classificação social mais alta é que tendem a ter a frequência cardíaca maior, já que eles estão disputando muito mais aquela condição nessa hierarquia instável. Então, além disso, verificou-se que a classificação social ela não está relacionada ao desempenho nos testes de medo e aprendizagem. Então, a classificação social não é porque o cavalo tinha um status maior ou menor que ele teve um desempenho maior ou melhor, tanto nos testes de aprendizagem quanto do medo. Então, como conclusão, o estudo teve que o desempenho da aprendizagem em um novo ambiente, mas não em um ambiente conhecido, ele está relacionado às reações de medo em um teste de medo padronizado. Então, normalmente, aqueles cavalos que têm uma maior reação de medo, ele também vai ter um pior desempenho no teste de aprendizagem no ambiente novo, mas isso não acontece no ambiente conhecido. E os níveis basais de hormônios de estresse, eles estão relacionados à classificação do cavalo, à classificação social do cavalo, se você tem um rebanho estável ou uma classificação instável, tá? Mas não estão associados à aprendizagem e ao desempenho. Então, o desempenho dos cavalos em diferentes testes de aprendizagem não se correlacionou, indicando que a aprendizagem depende da tarefa e ou que os cavalos são motivados de maneiras diferentes, tanto por reforços negativos quanto por reforços positivos. Então, ele é muito mais uma variação individual de cada animal. Tá bom? Fica aí a dica, essa foi a nossa resenha científica. Um grande abraço, nos vemos na próxima.